Meus amigos, quando a gente achava que finalmente a categoria dos pesos pesados teria a sua vida tranquila, que agora poderia seguir em frente depois de toda aquela novela envolvendo Jon Jones, eis que chega um novo pepino. Porque na luta principal do UFC 321, que seria a continuidade, finalmente a categoria avançando pro futuro, na verdade foi só uma rodada perdida. Praticamente um filler, uma temporada que não aconteceu. Isso porque a luta entre Tom Aspinall e Ciryl Gane ficou sem resultado devido a uma dedada no olho do campeão, causada pelo francês no final do primeiro round. Mas antes da gente falar sobre esse ocorrido, vamos falar um pouquinho do combate, que na minha opinião foi uma enorme surpresa, porque depois de ser tirado pra nada, ser azarão quase na proporção de 5-1, Ciryl Gane tava chocando o mundo e vencendo Tom Aspinall na trocação. Na verdade era muito pior, o Gane pegou o plano A e B do Tom Aspinall e jogou no lixo. A gente viu que o inglês começou como de costume, avançando pra cima do desafiante, impondo aquele seu ritmo, aquela sua pressão no box. O problema é que nada estava funcionando. As combinações rápidas do Aspinall não estavam encontrando seu alvo. Mesmo acertando o primeiro golpe, o Gane conseguia evadir e se bloquear do restante da sequência. E o pior, Gane estava mais rápido, estava pontuando melhor e acertando os melhores golpes na trocação. Tá, a gente já esperava por isso, que talvez o Gane fosse mais rápido e superior ao inglês na luta em pé. Mas aí o Aspinall tinha um plano B, ele poderia colocar pra baixo? Tá, aí vem um novo problema. O Gane nem sequer passou perto de tocar no chão. A investida do Tom Aspinall de tentar levar a luta pra baixo foi completamente bloqueada com sucesso. Não dá pra dizer que Gane virou um wrestler All-American da noite pro dia, mas fato é que quando o Aspinall tentou levar pro chão, ele não conseguiu e ficou frustrado. Não investiu mais e tentou seguir o ritmo na luta em pé. Talvez tirar a atenção do Gane dessa tentativa de queda, trocando os golpes em pé e fazendo ele levantar a guarda pra depois tentar de novo. O problema é aquele que eu falei no início. Gane tava superior na trocação. Não só estava mais rápido, capitalizando bem chutes no joelho, na região do joelho, que inclusive deixou o Aspinall mancando depois da luta, como também marcando o direto no nariz do campeão. E esse primeiro round foi crucial pro Gane, porque o grande problema do Aspinall é justamente esse início de luta. A maioria das lutas dele acabam no primeiro minuto, no primeiro round. Se o Gane já estava vencendo o primeiro round, a tendência é que as coisas melhorassem para o francês, porque a tendência do Aspinall é cair de rendimento conforme a luta se estende. O contrário do Gane, ele vai crescendo. Dito isso, pessoal, é bem possível que a luta estava caminhando para uma vitória de Ciryl Gane, visto que o Aspinall estava na sua melhor forma naquele primeiro round, não estava funcionando e a tendência é que ele fosse desacelerar, fosse cansar. Enquanto o Gane, que geralmente começa mais frio, mais devagar e vai acelerando com o tempo, já estava vencendo o primeiro round e a tendência é que ele fosse ficar cada vez melhor conforme a luta se estendia. Dito isso, é bem provável que hoje, no dia 25 de outubro de 2025, Ciryl Gane teria saído de Abu Dhabi como campeão peso pesado do UFC, se não fosse a tragédia que aconteceu no final da luta. No final do primeiro round, Gane estendeu o braço para manter a distância do inglês e acidentalmente cavou 2 dedos nos olhos do Aspinall. Obviamente a luta foi paralisada, só que a situação estava muito pior do que a gente imaginava. Aspinall simplesmente não conseguia abrir o olho e reclamava que não estava conseguindo enxergar. Claro, o culpado foi o Gane, mas o público começou a vaiar porque o Aspinall estava demorando demais para voltar. E ele estava demorando muito porque simplesmente não estava enxergando. No final das contas, Aspinall teve 5 minutos para tentar se recuperar, não conseguiu abrir o olho e dessa forma, de maneira chocante, a luta principal do UFC 321 terminou sem resultado, já que o árbitro viu que a dedada no olho não foi intencional, foi acidental. Como não houve intenção do Gane em aplicar essa falta, ele não foi desclassificado. A luta ficou sem resultado e Tom Aspinall manteve o cinturão dos pesos pesados, quase como se a luta tivesse sido empatada. Em caso de empate, o campeão mantém o título. Tá, agora vamos ao grande debate. Tom Aspinall fugiu da luta? Olhando de forma crua, é bem plausível afirmar que Tom Aspinall fugiu de uma possível derrota para o Ciryl Gane, porque como eu falei, ele estava perdendo claramente o primeiro round, a tendência é que o Gane fosse crescer e ele diminuir de ritmo, e ao invés de perder o cinturão, sair derrotado em Abu Dhabi, o Aspinall teria escolhido a saída mais fácil, o no contest, onde ele sairia pelo menos com o cinturão, mesmo que não vencesse a luta. Lógico, existe essa narrativa, que também é alimentada por alguns detalhes. Muitas pessoas estão dizendo que o Aspinall pegou aquele lenço e colocou no olho para evitar que o médico analisasse a situação, mas na verdade o médico presente da comissão atlética viu, analisou o olho do Tom Aspinall e disse que não havia um dano sério no globo ocular, ou seja, não era tão grave assim. No replay, que foi imediatamente disponibilizado pelo UFC, é possível ver também que os dedos do Gane não entraram completamente nos olhos do Aspinall. E o olho direito, que era justamente aquele que ele estava reclamando mais, estava fechado.
fechado na hora que o Gunny meteu o dedo. Chael Sonnen e Anthony Smith, depois do combate, questionaram a raça, o coração do Tom Aspinall, dizendo que, como campeão dos pesos pesados, as coisas acontecem. Esse tipo de coisa, esse tipo de imprevisto tem que acontecer e você tem que atravessar por essa barreira. Lógico, existe essa narrativa, mas eu também quero ver a narrativa pro lado do Tom Aspinall. Vejam bem, sim, Gunny estava vencendo o primeiro round, mas não estava tão discrepante assim. Não foi, por exemplo, o primeiro round entre Conor McGregor e Ed Alvarez, onde o Alvarez tomou 3 knockdowns e mal estava achando o irlandês. Não estava desse jeito. O Aspinall perdeu sim o primeiro round, mas não era algo tão gritante assim, a ponto de fazer ele desistir da luta. Ainda mais se tratando do Aspinall, cuja confiança é lá em cima, com certeza não ia sair daquele primeiro round pensando, perdi a luta. Não, ele ia pro intervalo pensando, beleza, perdi o primeiro round, vamos ajustar pra tentar levar no segundo. Outra coisa, você receber uma dedada no olho e decidir por não continuar na luta não faz você um cara fraco. Lógico, existem aqueles mais resilientes que conseguem atravessar essa adversidade, mas não dá também pra julgar aqueles que não conseguem ou preferem não se arriscar. Afinal, o título do cara tá em jogo. Você arriscaria continuar uma luta que você já tá perdendo e agora tá sem um olho? Parem pra pensar, isso não faz o Tom Aspinall um fujão. Sim, o médico presente também analisou a situação, viu que o globo ocular do Aspinall não tinha um problema sério, mas o Daniel Cormier, depois da luta, disse que o Aspinall passou 20 minutos pra conseguir abrir esse olho direito. E existe esse tipo de situação, que o olho simplesmente trava e não abre, meio que um mecanismo de defesa do corpo humano. Enfim, analisando os dois pontos, as duas narrativas, a minha conclusão é que o Tom Aspinall merece o benefício da dúvida. Como eu falei, ele não tava levando uma surra do Ciryl Gane a ponto dele desistir. E justo ele, que passou por toda aquela novela envolvendo o Jon Jones, não ia querer encerrar justamente a sua primeira luta como campeão linear dessa forma. Ainda assim, estamos prestes a testemunhar uma nova novela no peso pesado, porque o Dana White já confirmou que o próximo passo é fazer a revanche entre Tom Aspinall e Ciryl Gane o mais rápido possível. Muita gente questionou, afinal foi o Gane que causou toda essa situação. Mas parem pra pensar, foi uma disputa de cinturão que não foi resolvida. A gente viu o campeão levando a pior, sendo superado pelo desafiante, só que o combate não teve o resultado, não teve uma conclusão. Mesmo que tenha sido o golpe legal do Gane, ainda assim foi julgado como não intencional. Acidentalmente ele encerrou antes da hora uma luta que ele estava ganhando. Não deu pra determinar que Aspinall é de fato o campeão peso pesado porque ele estava perdendo a luta pro Gane. E como a luta ficou sem resultado, o mais plausível a se fazer é justamente a revanche, porque foi uma disputa que não foi concluída e precisa de uma conclusão. E sim, isso significa que Ciryl Gane vai receber sua 5ª disputa de cinturão. E isso significa também que a categoria dos pesos pesados vai ficar travada por mais um período nessa situação envolvendo Tom Aspinall e Ciryl Gane. Dana White disse que vai tentar resolver essa situação o mais rápido possível. O problema é que tanto o pay-per-view de novembro como dezembro já estão fechados com 2 disputas de cinturão. E não acho que o Dana White vai querer arriscar colocar mais um campeão em atividade durante o acordo com a ESPN. Provavelmente vai querer guardá-lo para o novo acordo com a Paramount. Isso significa que Tom Aspinall, Ciryl Gane e a categoria dos pesos pesados vai ficar congelada até 2026. Isso significa que Alex Poatan disputando o cinturão dos pesos pesados não vai acontecer nem tão cedo. Talvez agora sim ocorra a luta contra o Jon Jones. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.